Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, bom dia a todos. Então, hoje nós estamos nesse domingo da Ascensão, entrando desse sétimo domingo da Páscoa. Temos o domingo da Ascensão que antecede o Pentecostes. E hoje nós vamos refletir esse evangelho de Lucas, capítulo 24, e vamos pedir a Deus que nos ilumine nesse dia da Ascensão do Senhor, nesse tempo que estamos caminhando aí para o Pentecostes. E hoje nós vamos refletir o Evangelho em Lucas 24, 46 a 53. Não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo e também de compartilhar com a sua comunidade. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado ao céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria, e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje é muito claro no Evangelho de Lucas que a ascensão de Jesus aponta para a missão dos seus discípulos. E Jesus ele faz um fechamento de um ciclo, toda uma caminhada, uma vida, enfim, uma missão, a sua morte na cruz. Depois vem a ressurreição e agora abre-se um novo ciclo, que é a missão dada para seus discípulos. E a ascensão de Jesus não é uma fuga, é o coroamento de todo um ciclo. Ele não está fugindo. Ele precisa, de fato, agora retornar, a sua missão foi cumprida, e ele retorna para o Espírito vir, como a gente percebe claramente. Então a ascensão de Jesus é toda a encarnação, né? É a concretização, a encarnação de toda uma obra realizada, né? Em nome de Deus. Ele sobe para Deus e leva consigo a nossa humanidade, que é encarnada nele. E o céu, de fato, não se torna mais um lugar tão distante, tão inacessível, porque Cristo ele abriu a porta para a eternidade. Então é um espaço onde a nossa humanidade é acolhida, porque Cristo leva a nossa humanidade com ele. Portanto, é a coroação de toda uma obra que ocorre aqui. E Jesus Cristo dá uma bênção para eles, como fica claro. Ele ergue as mãos e os abençoa, no versículo 50 e 51. Essa bênção de Cristo, de fato, é mais do que um discurso, né? É um gesto extremamente significativo, extremamente simbólico, que o evangelista está nos mostrando. É como se ele dissesse para seus discípulos: vocês não vão ter mais a minha presença física, mas vocês vão ter a minha graça e a minha paz com vocês, permanecendo com vocês e acompanhando vocês. Portanto, a bênção é sinal de que Deus ele confia em nós, confia na missão, confia no prolongamento dessa obra. E depois, de fato, os discípulos retornam a Jerusalém com grande alegria, versículo 52, entre aspas, eles estão entusiasmados e alegres. Embora Cristo não seja mais visível, não seja mais perceptível, assim, fisicamente falando, mas por que essa grande alegria? Porque eles compreendem que a ascensão de Jesus não é uma ausência, mas a ascensão de Jesus é uma presença numa espécie de novo registro. De fato, Cristo ele não se ausenta, mas ele habita no coração de quem o acolhe. Ele mesmo deixou isso claro em João 14, 23, eu vou lembrar agora entre aspas essa passagem. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, viremos a ele e faremos nele a nossa morada, fecha aspas. Portanto, a presença de Cristo com aqueles que o acolhem. E a promessa do Espírito, que foi feita nesse momento, no versículo 49, permanecei na cidade, para que sejais revestidos da força do alto, fecha aspas. Ou seja, Cristo ele orientou a guardar em Jerusalém, que aguardassem, porque aqui, de fato, essa vinda do Espírito Santo prepara o Pentecostes em seguida, porque sem a ida de Jesus para o Pai, o Espírito Santo não vem, é Ele que envia o Espírito Santo, tanto o Pai quanto o Filho. Portanto, ele precisava retornar ao Pai. João 16, 7, entre aspas, quando ele disse: é necessário que eu vá para que o Consolador possa vir. A igreja nasce daqui,
dessa efusão do Espírito Santo que é derramada. E assim eles vão se tornar testemunhas, como de fato é dito no versículo 48. Vós sois testemunhas disso, claro, com a presença do Espírito Santo, a infusão do Espírito Santo, é que tornará eles capazes de testemunhar a obra e a ação de Cristo nesse mundo. A ascensão de Jesus está transferindo essa missão dele para a igreja agora com a força do Espírito Santo. Eles devem agir na história. A igreja não é uma agente passiva na história, a igreja é uma agente ativa na história. Versículo 47, ir a todas as nações. De fato, irradiar o perdão, irradiar a esperança, a misericórdia para todos aqueles que creem no Cristo. Portanto, a conclusão para nós hoje nesse evangelho é muito simples. Nós não somos órfãos. Deus está conosco, Ele está agindo na história. Temos o Espírito Santo agindo em nossa vida, temos a Eucaristia também, presença real de Cristo. Temos a comunidade, aqueles que testemunham Cristo e vivem a comunhão e o amor. Portanto, nós temos bases para nos ajudar a caminhar nessa jornada para Deus, rumo a Deus. Então, nós somos enviados, por Deus, enviados por Cristo. Enviados com alegria, mesmo embora no meio de desafios, somos enviados com essa força do Espírito Santo, somos enviados como testemunhas. Bem, vamos pedir a Deus então que nesse domingo da Ascensão, Deus nos dê consciência de tudo isso, dê clareza de tudo isso. Sobre a nossa vida cristã, não estamos sós, o Espírito está conosco, temos Cristo no meio de nós na Eucaristia, temos a comunidade, os irmãos que nos fortalecem, que nos encorajam, que nos impulsionam cada dia. Vamos pedir a bênção de Deus agora, não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo, para essa reflexão, e vamos concluir com a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, irmãos, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.